Então vamos elevar o pensamento a Deus, Pai de amor, de bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa proteção. Permita, Pai misericordioso, que os espíritos superiores, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, e as nossas equipes de trabalho, o nosso anjo guardião, esteja conosco, nos auxiliando na compreensão, para que possamos assimilar, Senhor, corretamente, Senhor, toda a orientação da aula neste momento. Que a sua paz, o seu imenso amor, aqui se faça presente, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, vamos dar continuidade à aula anterior, que é a lei de retorno. A lei do retorno significa que qualquer coisa que nós tivemos nos equivocado em vidas passadas, nesta vida, nós recebemos os fluidos relacionados ao pensamento daquele que nos cobra, quer pelo ódio, quer pela revolta, quer pelo desamor. Então, todos esses pensamentos e atitude de qualquer criatura, viva ou morta, ela vai atingir o nosso sistema nervoso central. Então, toda vez que alguém nos tem ódio, tem raiva, fala mal de nós, age nas nossas costas, até pela frente, pode te xingar, te maltratar, ela lança sobre você um determinado fluido. Então, quando você recebe esses dardos, você precisa orar e retirar esses dardos, em qualquer situação que você receba. Por quê? Se esses dardos, esses ódios, esses faniquitos das pessoas ressente e nós não limpamos através da prece, não levamos esses espíritos para as nossas bacias, não desintegramos das nossas bacias os ódios, as raivas, as vinganças, a maldade, a maledicência, vai canalizar, nós vamos ficar doentes. Nossa primeira situação, nosso perispírito fica doente, nossa alma fica doente. E quando nós não limparmos isso, vai se aumentando este efeito. Esse efeito, quando nós não oramos, vivos e mortos, nós não oramos, nós não vibramos, não pedimos para Deus, nem para o anjo guardião, nem para a nossa equipe de trabalho, para retirar esse fluido de nós, é o médium que tem que pedir, é o médium que tem que retirar. Então, não importa qual seja o anjo guardião do médium, ou é o seu protetor, o que importa é que o médium tem que pedir, e de ordem geral, incorporar o seu protetor e pedir para tirar. Pedir para tirar. Porque quem vai pedir é você. O protetor só vai te ajudar. Não é o protetor que tira sem o comando do médium. Então, esse equívoco é muito grande. A pessoa acha assim, ai, meu protetor está aqui, ele vai... Não, é você que vai pedir para o protetor tirar todo esse efeito de você, de dor de cabeça, de angústia, de depressão, de ansiedade, de perturbação, de desamor. Então, esses fluidos você queima nas bacias correspondentes. Se são espíritos sofredores, quem quer que seja. Então, é o médium que trabalha, é o médium que pede, é ele que soluciona esses pedidos. E nosso sistema nervoso recebe esses fluidos, tais como ansiedade. Se o médium ficar ansioso, você abre a sua bacia e queima essa ansiedade, desintegra, porque a ansiedade é um fluido liberado pelo nosso desejo, e essa ansiedade, ela fica na casa, ela fica na cozinha, ela fica na água, ela fica no sofá, ela fica na cama, ela fica em todo lugar, porque é uma forma de pensamento, e isso cai
como uma pequena névoa sobre a nossa casa. Então, é o médium que vai pedir para tirar essa vibração de ansiedade, desintegrar, solver, desmagnetizar a irritabilidade. Quando o médium está irritado, está com saracutico, está bravo, é ele que pede para o protetor para ajudar ele a queimar a irritabilidade e socorrer os espíritos irritados, bravos, neuróticos, infelizes. A depressão. É muito comum o médium ter depressão. Depressão, aquela melancolia, aquela tristeza na alma. Médium tem que socorrer essa melancolia, tem que socorrer essa depressão, porque uma quantidade imensa de espíritos morrem e após a morte eles ficam tristes, porque não fizeram bem, porque não socorreram, porque não fizeram nada, e aí entram em depressão, entram em tristeza, entram em melancolia, após a morte, falam, nossa, eu errei, e aí fica com aquela vibração de tristeza, e é o médium que vai desintegrar toda a irradiação de depressão e vai socorrer os espíritos. O distúrbio do sono. Bendito do médium, às vezes não tem sono. Você sabia que espírito, quando morre, não tem sono? Espírito não dorme? E aí, o médium fica um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 1 ano, 10 anos sem dormir. Porque o espírito, gente, não dorme. Quem dorme é o nosso corpo, porque ele fica cansado. A gente trabalha o dia inteiro, então o corpo precisa repousar. Mas quando o nosso corpo dorme, a gente anda, a gente vai para as escolas, a gente vai para todo lugar, porque a gente sonha, vai para lá, vai para cá, a gente faz um monte de arte na hora do sono, porque o corpo, a alma não dorme. A alma não dorme. Mas a alma pode ficar depressiva, pode ficar triste, pode ficar inerte, pode ficar parada. A alma pode ter várias opções de vida na realidade espiritual. Então, somos nós, médios, que temos que tirar esses espíritos que não dormem e levar ele para as colônias espirituais. Em vez de ficar na nossa casa, sentado nas nossas cadeiras, na nossa cama, sem dormir, leva ele para estudar, leva ele para fazer um curso, leva ele para aprender a fazer horta, leva ele para fazer alguma coisa, estudar medicina, artes, pintura, música. Ele tem que fazer alguma coisa na nossa cama, é que não vai ficar, nem na nossa sala. Então, o médium tem que saber que os mortos influenciam nas nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Então, esse desânimo, quando o médium está com desânimo, socorre as almas dos espíritos que estão com desânimo, cansados, tristes, e quando também nós não temos vitalidade. Por quê? As almas dos mortos, elas não formam mais a vitalidade. Quem faz a vitalidade é o corpo físico. É o corpo físico que pega a energia solar, as energias cósmicas e transforma em vitalidade. O espírito, ele aumenta essa vida dele orando, vibrando. Então, ele tem uma luminosidade que é uma eletricidade que é vida. Mas as almas dos mortos, que elas não oram, não fazem nada após a morte, elas vão sentir essa falta de vitalidade. Aí ela encosta, entre aspas, em alguém que tem vida, que tem força, que está lá, para usar essa energia. Porque ele não sabe o que ele vai fazer se ele está enfraquecido. Então, o médium tem a obrigação de levar ele para um hospital, para um pronto-socorro, para um educandário, para que ele não fique nos nossos lares sugando as energias vitais. O nosso sistema nervoso central. Esses focos de parasitas não permanecem para sempre.
Então, quando nós recebemos esses fluidos ruins, maus, perversos ou vingativos, se nós não tirarmos isso do perispírito e não tirarmos através do duplo etérico, que é essa rede que fica entre o perispírito e o corpo físico, que ele retém esse excesso de fluido, esse fluido passa para o corpo físico. E nós, então, serão drenados para o corpo carnal. Então, se aquela rede protetora, que é o duplo etérico, não segura a sujeira passa para o corpo físico. Então, ele é um filtro. Perispírito não segura, a alma não ora, a alma não reza, a alma não ora. Perispírito segura aquela quantidade de sujeira. O dreno natural também não segura. O que vai acontecer? Vai cair no corpo físico. Quando chegar no nosso corpo físico, a sujeira espiritual, nós vamos ficar doentes. Vamos ter dor de cabeça, vamos ter dor física, e aí por diante. Vai intoxicar os nervos, os ossos, a carne, e assim por diante. Vai aparecer todo tipo de toxina nas veias, nos rins, no coração, e aí por diante. Por quê? Porque aquele fluido vai intoxicar os meus olhos. Então, se eu não tirar esse fluido, meus olhos vão ficar doentes. Se eu estou com aquele fluido aqui, ó, em todo o laríngeo, vai intoxicar minha garganta, vai intoxicar o timo, vai intoxicar todas as minhas, a tiroide, a paratiroide. Nós vamos sofrer, porque esses fluidos começam a penetrar na tiroide, paratiroide, no timo. Então, todo o nosso sistema começa a receber essa energia e nós vamos ficar doentes. Por isso que médio tem que orar por ele, limpar seu corpo, limpar a alma, limpar o perispírito. Para isso que nós temos um protetor, tá ok? Por isso que você chama seu preto velho, se ele não dá, você chama seu índio, se não der o índio, você chama o caboclo, se não der o caboclo, você chama o baiano, se não der nada disso, você chama a Joana d'Arc, chama São Jorge Guerreiro, chama todos os espíritos, vai buscar Eurípides, Bezerra. Só que esses grandes espíritos, eles enviarão um mensageiro. Se você interceder diante de Bezerra, ele vai mandar outros espíritos que nós seremos atendidos, com certeza absoluta. Mas o que é importante para o médium é receber um espírito familiar que vem nos ajudar. E esses espíritos familiares, muitas vezes são índios, são caboclos, são pretos velhos, são baianos, povo do Rio Grande do Sul, povo do Norte, povo da África, da Europa, são os índios norte-americanos, navarros, tiús, e aí por diante, porque são espíritos familiares responsáveis, mas eles nunca vêm, a não ser dessa encarnação muito próxima de nós, nosso avô, nosso pai, nosso irmão, que ainda traz a sua fala relacionada ao seu nome familiar. Se isso vem de outras vidas, raramente trarão esse nome da família. Pode acontecer, mas de ordem geral, eles trazem um apelido. O que é um apelido? De índio, de preto velho, de caboclo, de hindu, de africano, de indiano, da europeu, e aí por diante. Eles usam um apelido para não ser totalmente identificado, mas já o anjo guardião, ele se identifica. Não tão facilmente, mas ele pode falar: eu sou assim, 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 assim. Venho desta ou desta região. Sou o seu espírito familiar. Então, não tenho preconceito quanto ao nome. Para de foniquito. Espírita não pode ter preconceito. Eu só gosto de branco, eu não gosto de preto, eu não gosto de azul, eu não gosto de amarelo. Isso não existe, hein? Primeira coisa, são todos filhos de Deus. E nós podemos nascer negras, nós podemos nascer indianas,
Nós podemos nascer no Egito, nós podemos nascer ciganos, nós podemos nascer qualquer coisa. Então, espírita, não me tenha preconceito, por favor. Joga no lixo e queima bem queimado o seu preconceito. Então, o nosso corpo físico, ele funciona como um mata-borrão do espírito. Então, tudo o que está sujo, o nosso corpo puxa. Ah, ele é tão bonzinho. Puxa, nosso corpo físico, cheio de chakras, tudo. O perispírito também. Então, quem que tira do corpo físico? Eu que tenho que pedir para o meu protetor limpar meu centro de força nervoso, limpar minhas veias, limpar meu coração, limpar meus músculos, limpar minha carne. Sou eu. Todas as partículas, os átomos do meu corpo, sou eu que tenho que pedir. É o médium que pede. Isso não cai do céu. Para de sonhar. É você que tem que pedir, é você que trabalha, é você que vai trabalhar. Chega os pretos velhos e os índios falam, você tem que trabalhar, é muito comum. Zifia, você tem que trabalhar. Zifia, só que a Zifia não sabe como que vai trabalhar, fica parada, ela feito tonta. Mas a Zifia tem que pegar e falar assim, eu quero que limpa minha cabeça, limpa meus olhos, limpa meu ouvido, limpa minha boca, limpa meu coração, entendeu? Limpa meu dedinho, limpa, tira aqui assim, ó, limpa aqui assim, tira meu cotovelo. Médio tem que pedir para limpar as toxinas do seu corpo. É ele, médio, que tem que fazer isso. Processo reencarnatório. Como que eu vou reencarnar? É natural que as enfermidades em diversos matizes, o corpo físico são drenos naturais, que as energias malsãs possam ser liberadas. Então, quando nós, médiuns, morremos macumbado, cheio de energia negativa, intoxicado de vírus, de bactéria, de toda que é doença, você vai nascer com ela, poxa lá, vida. Por quê? Se não tiver um bendito do médium na sua casa, estou sendo verdadeira, tá? Aí você vai morrer tudo suja. E não tiver um bendito do médium, que a sua família, ninguém quis ser médium, ninguém quis trabalhar com a mediunidade, ninguém quis se socorrer após a morte, você vai nascer com todas essas enfermidades, porque o perispírito estava sujo. O perispírito estava sujo. Então, você vai nascer com todas as enfermidades. Por isso que eu falo para o médium, você pode socorrer os outros, mas pensa na sua próxima reencarnação. Porque quem vai vir com o corpo doente e enfermo é você. O outro você ajudou. Mas a caridade que você devia tirar, todo esse fluido mal, maligno, todas essas macumbas, essas feitiçarias, essas magias, seja lá o que for, tudo é pensamento. Magia, feitiçaria, macumba, tudo que você quiser é pensamento. E se esse pensamento você morrer com ele, eu sinto te avisar que se não tiver um médium para te ajudar a tirar isso daí depois da morte, você vai nascer num processo reencarnatório doloroso. É isso que é o processo reencarnatório doloroso. Eu estou aqui para falar para você. Você se limpa, você se organiza, você retira, para você me morrer limpinha, bonitinha, organizadinha, areadinha, sem um fluido ruim, para você não incomodar nas colônias espirituais, não infernar seu anjo guardião após a morte, seus protetores não ficar de cabelo em pé depois que você morre. Coitado dos seus caboclos, seus pretos velhos. Essa Benedita nunca me ouviu. E agora, olha a situação dela aqui. E não tem um bendito de um médium encarnado na família que eu possa chegar lá e falar, socorra fulano, socorra. Porque os médios hoje em dia não trabalham. Tem medo de espírito, tem medo da família. Não quer tirar um fluido, não quer nada, só quer receber. Então, por isso que médium, pelo menos, cuida deles, né? Para você não incomodar a vida dos outros no mundo espiritual. Já é uma grande coisa se você fizer isso. O processo reencarnatório, para você voltar aqui,
tanto o perispírito quanto do pretérico, quanto os apelos do bom senso, do evangelho e a vida falharem. Quer dizer, você não ouviu, você não aprendeu, você não quis nada de bom. E tudo isso falhou. O que vai acontecer com você? Quando toda oportunidade, você não cuidou da sua mediunidade, não cuidou de nada e se arrebentou nessa encarnação. E aí você tem que reencarnar. E aí, no processo reencarnatório, surgem as enfermidades. Nós já vamos nascer criança doente, já vamos nascer todos arrebentados, dando problema para pai e para mãe, tá? É tudo que é doença, porque, nossa, o pai e a mãe tem só que rezar muito e nos preparar para o processo reencarnatório. Por isso que a família espírita socorre a sua família, leva para as colônias, leva para os hospitais, para os prontos-socorro. Por isso que tem que socorrer a família, para que a família, no processo reencarnatório, venha em melhores condições. Então, por essa razão, nós, médios, nós temos que socorrer a nós e socorrer a nossa família, para que não nasça essas pessoas tudo doente, tudo enferma, dentro da nossa família. Porque tem que aprender a socorrer e amparar. Fora da caridade, não há salvação. E quando nós estamos no corpo físico, ela é um dreno. Aí começa a expurgar, aí começa a sair o pus para fora, aí começa a sair os fluidos, aí são câncer, são lepra, sai para tudo que é banda. Por quê? Porque o fluido tem que vazar para fora. Então, por que não limpa? Depois o fluido já está materializado, da infecção, dos vírus, da bactéria e tudo mais. Então, quem que tira isso? É o bendito do médium. É o bendito do médium com os seus protetores. No processo reencarnatório, quando essas também não surtem o efeito esperado e a morte aparece com força total, levando o corpo físico para a sepultura, mantendo o espírito ligado aos despojos carnais. Por que eu tenho que limpar? Porque eu vou ficar retida após a morte. Naquela situação do meu corpo ali, com aquela densidade daquele fluido. Alguns estudiosos falam que leva 40 dias para o corpo poder liberar toda aquela energia para a Terra sugar esses fluidos ruins, desmagnetizar, ou espaço aéreo, esses fluidos começam a ser volitados, mas o perispírito vai guardar todas as impressões. E é essas impressões marcadas no nosso perispírito, marcadas no nosso DNA, é que vai nos trazer um novo corpo físico. Então, isso é ciência espírita. Essa ciência espírita já tem 200 anos que esse povo tem que começar a falar isso. Espiritismo não é só evangelho. Espiritismo é ciência da vida após a morte e o processo reencarnatório, como que ele ocorre. Por isso, nós, médiuns, trabalhe por você, trabalhe pelo seu lar, desenvolva a sua mediunidade, sejam fortes, sejam corajosas, sejam vencedores, sejam guerreiros, constrói um mundo melhor dentro do seu próprio lar, porque é para lá que nós vamos voltar, no seio da nossa família novamente. E na próxima reencarnação, vem toda a nossa família reencarnando novamente em busca de uma melhora espiritual. Não existe castigo, nem recompensa. O que existe é a consequência do plantio que é livre. Tudo que nós quisermos fazer, o bendito do livre-arbítrio, pode fazer o que quiser. E o que é a doutrina dos espíritos? É a educação do livre-arbítrio. Educação do livre-arbítrio. Nós estamos aqui para educar as nossas vontades e os nossos pensamentos. A colheita é obrigatória.
Tudo na vida tem um preço. Quer dizer, o que que eu vou colher? Eu vou colher aquilo que eu plantei. E aquilo que você plantou, que nós somos super inteligentes, nós vamos ter que solver tudo. O que nós fizemos de errado, agora limpa, 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 põe tudo no lugar certinho para morrer em paz, morrer feliz, satisfeita, contente com a vida. Essa é a nossa realidade. Eu amo vocês. Sejam verdadeiros espíritas. Compreendam essa nossa vontade de orientar e de esclarecer o objetivo da mediunidade, para sermos felizes. Felizes. Eu sou uma pessoa feliz, muito feliz, graças à doutrina dos espíritos, porque eu trabalhei bastante para encontrar minha felicidade. A Eli também. Olha que a gente rezou para ver se vira a gente. E estamos conseguindo. Mas ainda não somos tão saudáveis, não. Temos doenças e enfermidades que ainda não limpamos todas elas. Mas nós vamos, até na hora da morte, vai dar para limpar bastante, né, Eli? Vamos limpar bastante.